fez a seguinte pergunta: quem é o justo? Ou quem são os justos? A primeira coisa que vem à sua cabeça, que a ideia de justo é aquele que vive em santidade, é aquele que vive jejuando, orando. Este é o justo que você acha. Esta é a ideia de justo que talvez você tenha. Mas vamos então estudar esta palavra hoje e eu tenho certeza que nos deleitaremos juntos na presença do nosso Senhor. Vamos lá? Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É maravilhoso estar na presença de Deus, não é verdade? Melhor ainda é quando nós estudamos as Escrituras na ótica da graça. Aí não tem coisa melhor do que isso. Bem, eu quero que você acompanhe comigo então. O tema é a oração do justo. Bem, quando eu adiantei a você, antes de chamar aqui aquela chamada, né, do nosso programa, quando nós falamos em justo, logo vem na mente de muitas pessoas que é uma pessoa extremamente santa e que vive em santidade. Mas por que nós temos a ideia de que quando falamos em justo, pensamos logo em uma pessoa que é extremamente santa e que vive em santidade? Porque a religião, ela ensina que o justo é aquele que não vive em pecado. Uma coisa que é impossível acontecer é uma pessoa não cometer pecado. A própria Escritura diz que não há quem não cometa, não há quem não peque aqui na terra, né? Não há quem não peque aqui na terra, ou seja, é impossível você não pecar. A natureza humana já está fadada a cometer pecados, erros. Porém, prosseguimos olhando para Cristo, sendo justificado por Ele todos os dias, não é verdade? E por esta justificação completa, nós somos salvos, não pelas nossas próprias obras, mas pelas obras feitas por Cristo. Porque a Bíblia também diz que se fosse pelo nosso próprio esforço, graça não seria graça. Ou seja, seríamos salvos então pela lei. Mas este não é o assunto de hoje. O assunto hoje é a oração do justo. Eu vou ler um texto, tá? Vou começar a lendo aqui com vocês, Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18, na Revista Almeida Atualizada. E nós vamos então estudando aos poucos esta palavra. Eu vou lhe mostrar a verdade embutida nesses versículos, tá? Vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Parar um pouquinho aqui. Interessante, né? Quando a gente fala do justo, da oração do justo, aqui como diz aqui a Bíblia, está falando aqui a oração do justo pode muito os seus efeitos. Parafraseando, a oração do justo tem muito poder, né? Muito poder. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós lemos, quantas vezes você já leu esse texto sobre a oração do justo? Talvez você deve ter ouvido isso em alguma igreja, em alguma reunião. E aquele pregador talvez falava enfaticamente ali no altar, dizendo, olha, se a sua oração não tem sido ouvida por Deus, não tem sido atendida, é porque você não tem sido justo. Tem que ser justo, irmão. Deus só ouve o justo.
A Bíblia fala que a oração feita por um justo. Talvez ele mesmo se qualifica o justo e diz, quando eu oro, tal coisa acontece. Bem, em partes ele está certo. Quando ele ora, em nome de Jesus, tudo acontece. Não só ele, né? Como você e eu, qualquer pessoa que orar nesse nome, crendo, Deus operará. Agora, o interessante aqui é a oração feita por um justo. O justo, essa palavra aqui, né? Feita por um justo. Aí a gente tem a ideia, porque de acordo com a ideologia da religião, o justo é aquele que não vive em pecado, que não tem pecado, que não comete pecado, que não fica nervoso. É aquela pessoa que chega na igreja antes de todo mundo. É aquela pessoa que está sempre lendo a Bíblia, sempre jejuando, sempre indo à igreja, né? Aliás, nós somos a igreja, mas já é um termo bem popular entre os crentes, né? Então, sempre jejuando, sempre indo à igreja, indo no monte, enfim. Ela tem uma vida aparentemente santa e é ótimo, né? Eu sou totalmente a favor de uma vida em santidade. Além do mais, nós como vencedores em Cristo, somos vencedores, né? Então temos que viver como vencedores. Uma hora você assiste aí o estudo sobre os vencedores, tá? Muito bom estudo. Ou seja, vai aprender ali quem são os vencedores. Então, os vencedores, de fato, devem viver uma vida diferente. Não que a salvação dele dependa disso. Mas quando eu anseio por algo, eu faço de tudo para me ter aquilo, não é verdade? E um vencedor que conhece a palavra e sabe que a qualquer momento o arrebatamento acontecerá, ele sabe que ele precisa estar sempre vigiando, né? Vigiando no sentido aqui não é com medo, mas vigiando no sentido de se guardar para Deus, ou seja, né, abdicar de várias coisas do mundo, vigiar para que o coração não esteja inclinado com as preocupações, né, sobrecarregado com as preocupações do mundo. Enfim, mas este vencedor também comete pecado. Né? Eu sou um vencedor em Cristo e eu cometo os erros e pecados como você. Talvez... aliás, eu afirmo isso, que eu não cometo o pecado que talvez, melhorando aí, né, a minha colocação, você cometa. Talvez você cometa, o A, o B, sei lá, cometa um pecado mais grave do que o meu. Às vezes o meu pecado é pequeno, é menos grave. O pecado do outro é mais grave, está em adultério, o outro está em fornicação, o outro está lá fumando e por aí vai, né? E o pecado pior também é o pecado contra o corpo. Outro estudo que está na plataforma à sua disposição. Pecado que eu não devo cometer, né? Então, eu mesmo assim eu cometo pecado. Ou seja, a minha natureza em si, a minha carne, ela já é estragada pelo pecado. Não adianta. Por mais que você tome banho, por mais que você, por exemplo, limpe, tome banho, né? Não adianta. Sua carne sempre vai estar suja, talvez limpa por fora, mas suja por dentro. Essa carne aqui, ó, é podre, é estragada, não presta para nada. Essa carne aqui, ó, ela deseja o pecado, ela deseja tudo de que Deus não quer que você faça, né? Ao contrário do Espírito. Significa o seguinte, que então o justo não é aquele que vai na igreja todo dia. O justo não é aquele que jejua todos os dias, que lê a Bíblia sempre, não. O justo, quem é o justo? O justo é aquele que é justificado por Jesus. O justo é aquele que crê que Jesus é a sua justiça. Você crê que Jesus é a sua justiça? Ou você crê que as tuas obras são a sua justiça diante de Deus? Porque muitas pessoas acreditam nisso. Que a obra, as boas obras dela é a justiça dela. Só que a nossa justiça não vem de nós mesmos. Se fosse, estávamos perdidos. A nossa justiça vem de Jesus. Ele é a nossa justiça. Então diga aí comigo. Jesus é a minha justiça. Diga de novo. Jesus é a minha
justiça. Amém? Toda vez que o diabo vier acusar você, toda vez que você sentir algo te condenando, seja o diabo ou alguém, diga isso: Jesus é a minha justiça. Não importa, Jesus é a minha justiça. Por causa dele, de Jesus, eu sou aceito por Deus. Mesmo cometendo algum pecado, algum erro, ele, Jesus, é a minha justiça. Né? E Jesus foi o único justo que cumpriu a lei. E ele cumpriu a lei por mim e por você. Para quê que Jesus veio para cumprir a lei? Para se tornar a nossa justiça. A nossa justiça diante de Deus. Então a oração feita por um justo, agora você entendeu que justo é aquele que tem Jesus como sua justiça. Você vai ver agora o texto, vai citar ali um profeta, o Elias. Veja, Elias era um homem igual eu e você, sujeito a o que eu e você, nós somos, a cometer pecado e erros. Porém, o Elias, ele fez uma oração e a oração dele, feita por ele, teve um efeito poderoso, como também a sua oração terá um efeito poderoso a partir de agora, se você crer nisso e declarar que Jesus é a sua justiça, tá? Vamos ler então. Agora que você entendeu quem é o justo não é o crentezinho, o crente que está lá. Deus seja louvado, né? Pela vida do irmão que chega antes no culto, ora, jejua, mas esse não é justo. O justo é aquele que tem Jesus como sua justiça. Se esse irmãozinho que faz tudo isso e tem Jesus como sua justiça, ele é justo, tá? Bem, continua a leitura, ó. Eu vou ler a partir do momento da oração, para melhorar o entendimento. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e meio. Não, 3 anos, é isso mesmo, por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. E não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Interessante, não é verdade? Veja só, aqui ele está dizendo, o autor está dizendo, que Elias foi um homem que fez uma oração que teve um efeito poderoso. Primeiro, anteriormente, no contexto, ele diz, a oração feita por um justo pode muito, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí o texto está dizendo agora, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que ele quis dizer com isso? Elias era um homem também, comia feijão, arroz igual eu e você. Tinha a mesma natureza fadada a cometer pecado. Eu não sei qual era o pecado de Elias, mas eu sei que ele pecava também. Isso com certeza, sem sombra de dúvida. Mas como que pode um homem desse jeito, que pecava, que tinha os seus erros e falhas, né, na mente de um legalista, ele tem que ser um homem profeta, super santo. Por isso, quando ele orou, a chuva cessou. Inclusive está chovendo, a chuva boa aqui hoje, na gravação aqui no estúdio. Interessante, olha que coisa. Chuva é bênção. Aí ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio. Que pedido ousado, né? Pedir a Deus, olha, Deus, te peço agora que não chova, não caia uma gota de água sobre a terra por 3 anos e meio. E Deus atendeu. Depois ele orou novamente para que chovesse. Deus atendeu novamente e ainda a terra produziu muitos frutos. Aí você começa a entender, naquele tempo era o tempo da lei, mas nesse tempo, quem era a justiça de Elias? O próprio Deus. O Deus de Elias era a justiça dele. Então Elias não confiava nele por causa que eu sou santo, porque nessa semana eu me consagrei, que tem gente que é assim, né? Agora essa semana eu jejuei, essa semana eu me consagrei, então essa semana quando eu orar, fogo desce, a chuva cessa, milagre acontece. Nada a ver, você está achando que é pela sua justiça? Não vai funcionar, tá?
Deus olha para você, ele tem que ver a justiça dele do seu lado. Quando ele olhou para Elias, ele sabia que ele era a justiça de Elias. Por causa dele, do próprio Deus, ele fez o céu não chover. Deus deu a ordem e acabou, não choveu por 3 anos e meio. Olha, Elias orou e não choveu. Você também pode orar e não chover. Sabia disso? Você pode orar e chover. Eu já orei. Eu já orei em eventos que, poxa, ia aquela chuva, a chuva é bênção, mas ia atrapalhar aquele dia, de certa forma, as pessoas chegarem naquele evento, e eu orei. Eu orei a Deus ali com fé, e Deus atendeu minha oração e cessou a chuva. E deu para todos chegarem. Eu pedi a Deus, Deus, pelo menos antes do culto e até no finalzinho. Depois pode mandar se quiser, tudo que o senhor quiser, manda. Tá? E foi dito e feito. Eu orei, cessou-se a chuva, depois de uns minutos que eu orei, todo mundo chegou e começaram a chegar, encheu a igreja, foi um evento super poderoso, Deus me usou poderosamente. E sabe o que aconteceu? Depois que os irmãos foram embora, fechamos as portas, começou a chuva forte. Tá vendo? Deus atendeu a minha oração como atende a sua. Sabe, eu sou justo, não é porque eu sou pastor. Sou justo porque Jesus é a minha justiça. E não é só falar também. Porque falar é uma coisa, né? Eu não falo apenas, eu creio que Jesus é a minha justiça. E sabe quando eu provo que eu creio? Quando eu cometo um pecado, um erro. É naquela hora que eu provo que eu creio que Jesus é a minha justiça. Não adianta você falar, Jesus é a minha justiça. Aí, na hora que você comete um pecado, fica nervoso no trânsito, né, bravo no trabalho, em casa, sei lá. De repente você fez o que não devia, falou o que não devia. Nesse momento, você crê que se você orar, a sua oração terá um efeito poderoso? Se você dizer, não, se eu orar do jeito que está agora, não vai ter o mesmo efeito. Você pode até me responder pela misericórdia, mas não vai ter o mesmo efeito. Então você não entendeu ainda o que é graça. Você ainda não entendeu quem é a sua justiça. Até o momento, então, as suas obras têm sido a sua justiça, infelizmente. Mas se você responder, pastor Júlio Valenzuela, eu creio que mesmo depois de eu ter cometido um pecado, um erro, se eu orar, Deus vai me ouvir e a oração vai ter o mesmo efeito se eu não tivesse pecado. O mesmo efeito, o mesmo poder. Você crê de fato que Jesus é a sua justiça. E por causa disso, você é abençoado por Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê o Filho dele ao seu lado. Ele vê a justiça dele na sua vida. Aleluia. Poderosa essa palavra, né? E assim como esse homem de Deus, esse profeta do Senhor, orou e não choveu por 3 anos e meio, depois orou e veio uma chuva de bênção, você também pode orar. Pode orar para que esse câncer desapareça do seu corpo. Ainda que os homens digam que não tem jeito, você pode orar. Você pode orar e dizer pernas ruins, pernas debilitadas, fiquem boas em nome de Jesus. Deus, eu oro em nome de Jesus. E eu quero que essas minhas pernas fiquem boas agora. Eu não tenho osteoporose, eu não tenho câncer, eu não tenho doença. Eu sou livre, Jesus Cristo já me livrou. Eu tenho a saúde de Cristo. Você não pode subir as escadas, fica ali, quando sobe começa a ficar ofegante aquela coisa. Pode subir, suba. Suba e diz, eu vou subir e nada vai acontecer na minha vida. E eu vou subir, não vou sentir falta de ar, vou ficar bem, porque Cristo já me curou. Orou? Creia. Sua oração vai ter um efeito poderoso. E o efeito será a sua cura. Será a prosperidade lá na empresa. Será a abundância na sua vida. Sabe? Deus vai abrir os céus para derramar bênção no seu trabalho. Deus vai multiplicar até os seus gados, multiplicar até os animaizinhos lá da sua chácara, da tua fazenda. Deus tem poder. Se você orar, você é justo. Aleluia. Você é justa. Então, minha filha, minha irmã, meu irmão, você é justo. Então, a oração feita por um justo tem um efeito poderoso. Então, pode orar, porque Jesus é a sua justiça. Você é justo. Só significa que isso aqui é para mim e para você, que cremos que Jesus é a nossa justiça. Pode orar agora. Ore lá no trabalho. Ore pelo teu patrão incrédulo.
Ore para ele aceitar aquela sua proposta. Ore para Deus abrir o céu lá naquela empresa. Ore para também Deus fechar o céu, cessar o mal na vida do seu filho, que está sendo dominado pela droga, pela homossexualidade, pelo lesbianismo, por tudo aquilo que talvez escraviza ele. Você pode, porque a tua oração tem muito efeito, um efeito poderoso, porque a oração está sendo feita por um justo, que é você. Amém? Continua aqui agora, preste atenção. Eu vou lhe dar algumas características do justo. Por quê? O justo crê que é justificado por Jesus. Você já crê, não crê? Então, por causa disso, porque ele crê que ele é justificado por Jesus, que Jesus é a justiça dele, por causa disso ele deve agir como justo. Aí talvez você também tenha a ideia assim, já sei, agir como justo é viver em santidade, jejuar. Isso são obras do justo. Mas como que um justo age então? Vamos ver então o que a Bíblia fala. Salmos de número 37, versículo 30. Diz assim: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Significa que a primeira característica de um justo está na boca dele, está naquilo que ele profere. Aquilo que você profere tem vida ou morte? Quando você diz que você crê que pode perder salvação, por exemplo, então você está tendo morte na tua boca. Você ainda não entendeu que Jesus é a sua justiça e que você não é justo. Porque quem entendeu e sabe que é justo, ele vai proferir sabedoria. O que Jesus proferia? Palavra de sabedoria, que levanta, que edifica, que ressuscita, que dá vida, que cura. Né? Jesus, quando chegou ali, e aquela mulher pega em flagrante adultério, você já conhece. E qual foi a palavra? O que ele proferiu com sabedoria? A mulher já estava se sentindo mal, acusada por um monte de homens que se julgavam justos pelas obras, mas Jesus deu uma lição neles. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, foi se retirando um a um. Por quê? Eles entenderam que eles não eram justos, coisa nenhuma pela própria justiça, e ficaram com vergonha. Restaram apenas Jesus e a mulher de cabeça baixa, pensando, agora ele vai acabar comigo. Né? Agora, ele é justo, eu sei quem é Jesus. O que Jesus fez? Falou para ela, mulher, onde estão os seus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Eu não sei, foram embora. Vai em paz, porque nem eu te condeno. Essa palavra aqui é poderosa, né? Como se ele falasse assim, eu posso te condenar. Eu posso lançar você no inferno, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu que tenho esse poder, que sou santo, nem eu te condeno. Quem é o homem para te condenar? Se nem o Filho de Deus te condena. Seus pecados estão perdoados, vá em paz e não erre mais, viu? Não erre mais. Você viu, primeiro veio o quê? O amor, primeiro veio a graça, primeiro veio o favor de Deus. E depois, esse favor de Deus, a bondade, levou ela ao arrependimento genuíno. Aquela mulher se tornou uma mulher santa de Deus depois. E aí? E se Jesus falasse o contrário? Mulher, de fato você é uma pecadora, você não vale nada, você pecou, que coisa feia, hein? Isso é uma vergonha para você. Se você morrer agora, tu vai para o inferno. Se conserta logo, antes é tarde demais. Se a mulher sair dali revoltada, ia continuar fazendo as mesmas coisas. Mas ela foi amada por Jesus. Ele é lindo, né? Foi amada pelo justo. A justiça dela naquela hora era Jesus. Quem poderia ser a justiça dela diante daquele pecado que ela cometeu, diante de todos aqueles homens? Se Jesus não chegasse ali, ela seria uma mulher sem justiça. Seria condenada de fato. Mas ela não foi condenada. Por que ela foi livre da condenação? Porque Jesus veio e se tornou justiça dela. Aleluia. E a partir daquele momento que ela creu, ela se tornou justa. Ela tem a justiça agora com ela. Entendeu agora? E aqui, o justo aqui está dizendo que ele profere sabedoria. Essa palavra, nem eu te condeno, é proferir sabedoria. Ele proferiu com sabedoria essas palavras, que gerou nela
um arrependimento genuíno. Você chegar ali e falar para o seu filho que ainda fuma, bebe, falar, tá vendo? Desse jeito você vai para o inferno, Deus não te ama, ou Deus está chateado contigo. Isso aí são palavras de um tolo, não de sabedoria. O justo profere o que é justo. A língua dele, diz a Bíblia, fala o que é justo. O que é justo? O que é justo que você é amado por Deus. Filha, você pecou, filho, você pecou, mas saiba que você é amada por Deus. Saiba que os seus pecados estão perdoados, Jesus já te perdoou. Você é muito amada por Deus, Deus te ama. Amém? Você está falando o quê? Tendo uma língua que realmente fala o que é justo. Falar o que é justo é isso, falar quem somos por causa da justiça de Deus, que é Jesus em nós. Segunda característica, na cabeça do justo há bênçãos. Aleluia! Você tem que acreditar nisso. Agora que você entendeu o que é ser justo, você tem que dizer isso. Começa a proferir palavras de sabedoria dizendo, na minha cabeça há bênçãos. Por quê? Porque eu sou justo. Alguém pode dizer, coitado, eu te conheço, falando de outros carnavais. Eu sei quem você é, tudo bem, mas Deus também sabe quem eu sou hoje por causa de Jesus. Então não importa o que você pensa. Eu sou a justiça de Deus. Aleluia! E aí você vai dizer, por que eu sou a justiça de Deus? A bênção repousa na cabeça do justo. Olha o que está escrito em Provérbios 10, versículo 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. De Deus ainda, quem ele é diante de Deus por causa de Jesus, este só vai abrir a boca igual os perversos, falando só o que é violento, ou seja, ele vai violentar a própria vida diante de Deus. Quando você fala que tu é um pecador, que você não vale nada, que Deus, que você nunca vai ser uma pessoa direita, que agora que você pecou, tudo vai dar errado, e etc, etc, etc. Quando você fala isso, você está violentando a si mesmo. Tá? Está violentando-se a si mesmo. Tá? Porque o perverso, a violência mora na boca do perverso. Ele fala aquilo que agride o espírito dele, aquilo que escraviza ele pela lei. Palavras que me escravizam, que me agridem, que me machucam, que me fazem chorar, são palavras de violência. E eu não sou perverso, eu sou justo. Então, na minha cabeça, há bênçãos de Deus. Aleluia. Diga isso. Na minha cabeça, há bênçãos. De novo, na minha cabeça há bênçãos, porque eu sou justo. Jesus é a minha justiça. Então, você pode ficar tranquilo. Aquele dia não foi legal, cometeu uma coisa que não devia, fez, falou, fique tranquilo. Pode orar. Vá em paz e declara, na minha cabeça há bênçãos. Vai dar tudo certo, porque na minha cabeça há bênçãos. Na minha cabeça, se repousa as bênçãos de Deus, prosperidade, saúde, felicidade no amor, no casamento, com os filhos, salvação para a família. As bênçãos repousam na minha cabeça. Onde eu vou, a bênção vai comigo, porque ela tem que seguir aquele que é justo. Amém? Tem que seguir o que é justo. A justiça deve ficar sobre o justo. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Finalizaremos aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Isso no tempo da lei. Hein? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Mas Jesus levou as nossas iniquidades. Amém? A justiça do justo, quero que você preste atenção a essa palavra, está acompanhando aí? Tá? A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Qual a palavra-chave aqui? A justiça do justo ficará sobre ele. Sabe o que significa isso? Jesus jamais abandonará você. Jamais deixará de estar com você e de ser a tua justiça. Jamais. Ainda que alguém diga, olha, quando você peca, você pecou, peca, Deus se afasta de você, Jesus se afasta. Mentira. Mentira de Satanás.
Mentira. Mentira, mentira, mentira. No texto original, como todos já sabem, eu estudo o hebraico há mais de anos. No texto original de Salmo 23, quando a Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, essa palavra nada não existe ali. Não deveria estar ali. Foi transliterada equivocadamente, porque no texto original, a palavra no hebraico, nada é lo. Lo. E lo é não. Lo significa não. E não significa nada. Então devia estar ali não. Tá? No original é lo, não. Então se você ler da forma correta o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Significa o quê? Bem diferente de muitos pensam que é dinheiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já associa dinheiro, prosperidade, nada disso. Não. É o Senhor é meu pastor e não faltará na minha vida. Aleluia. Ele prometeu, se ele for o Senhor, seu pastor. Ele disse, em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas, né? Ou seja, ele é o bom pastor. O seu bom pastor, ele promete que não faltará na tua vida. Significa que aconteça o que for, ele não faltará na tua vida. Ele vai estar do teu lado. Todo o tempo. Para quê? Por que ele não vai faltar? Porque ele é a sua justiça. Pecou? Jesus fala, não faltarei na tua vida quando você estiver bem e quando você estiver mal. Quando tu estiver santo, direitinho, até quando tu pecar. Eu não faltarei na tua vida porque eu serei sua justiça para sempre. Crê no que está escrito aqui em Ezequiel. A justiça está sobre o justo. Jesus está sobre você, está do seu lado, com você e não faltará nunca na sua vida essa justiça para você. Só você crê nisso, tá? Creia nisso e haja como tal. Você lembra lá daquela passagem, isso aqui foi o Espírito Santo que me fez lembrar quando eu estava meditando nesse estudo sobre a oração do justo. Você lembra quando Jesus estava crucificado, tinham dois ladrões, um incrédulo e o outro não. O Espírito Santo me levou a imaginar uma coisa muito interessante. Imagina, quando o ladrão estava lá do lado, vamos falar daquele que aceitou Jesus. Antes dele aceitar Jesus, ele era simplesmente o quê? Um ladrão e que de fato merecia morte de cruz. Como eu e você merece. O que a gente merece mesmo é o inferno. Essa é a verdade. O que eu mereço é o inferno, o que você merece é isso. Mas graças damos ao nosso bom Deus que mandou a sua justiça para estar sobre nós, que é Jesus. A graça, o favor imerecido próprio Jesus. E aí o ladrão começou a entender que Jesus era o Filho de Deus. E cumpriu-se ali naquele dia, João capítulo 1, que está escrito que aquele que o receber, esse receberá o poder de ser feito Filho de Deus. Ou seja, aquele que o receber como? Como seu Senhor e Salvador. Esse passa a ser transformado Filho de Deus. Aquele homem era apenas um ladrão. Porém, ele se tornou Filho de Deus justo a partir do momento que ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus como Messias. Ele aceitou Jesus como o Salvador. E Salvador dele, inclusive. Quer que eu prove? Quando ele disse, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele aceitou. Ele falou, eu sei, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador. Além de ti não há outro, somente o Senhor pode salvar a minha vida do inferno. Eu pequei, eu matei, eu roubei, eu fiz tanta coisa errada, mas eu sei que o Senhor é o meu Salvador. Eu te aceito e recebo. Eu te reconheço como Senhor e Salvador. Nesse momento, ele passou a ser justo diante do Pai Celestial. Sabe por que eu provo também isso? Porque na hora que Jesus viu que ele, o ladrão, recebeu como o seu Salvador, Jesus naquele momento se tornou a justiça daquele homem perante o Pai Celestial. E quando isso acontece, se tornamos justos. E aí, qual foi o resultado? Ele, de certa forma, fez um tipo de uma oração. Então, a oração dele
teve um efeito poderoso, porque ele se tornou justo, porque Jesus se tornou a justiça dele, e aí Jesus respondeu o pedido dele, a oração dele. Teve um efeito bom, poderoso, sabe qual foi? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Glória a Deus! Ainda hoje estará. A oração teve um efeito poderoso, hein? Enquanto Deus Pai agora olhava para aquele homem, Deus Pai, o nosso Pai Celestial Santo, não olhava mais para aquele homem do lado de Jesus como um ladrão, não, como um bandido. Olhava para aquele homem como justo. Por quê? Porque a justiça estava do lado dele, que era Jesus. Por isso ele pôde entrar no paraíso. No paraíso não entra pecador. No paraíso não entra pessoa suja no pecado de jeito nenhum. Não entra. O paraíso é limpo, santíssimo. O paraíso, a morada do céu, é só para os santos, só para quem é santo, só para quem realmente é justo. Então significa que aquele homem só entrou porque ele se tornou justo. Você entra no céu porque você é justo. Jesus é a sua justiça. Sem essa justiça do seu lado, você não entra de jeito nenhum no céu. Você pode ser presbítero, obreiro, pastor, bispo, missionário, seja quem você quiser. Se você não estiver crendo nisso, nessa verdade, e que você é justificado pelas suas obras, de fato você então está indo pelo caminho errado, tá? E o mundo? E os homens que estavam lá embaixo da cruz? Enquanto o Pai via aquele homem agora como justo, como que os homens olhavam para ele? Ainda como um ladrão, simples ladrão que merecia morrer logo. E não é assim que as pessoas olham para a gente, pessoal? Não é assim? Não olham para muitos de nós aqui ainda como aquelas pessoas antigas, que bebia, prostituía, ia nas baladas, não é assim que eles veem a gente? Mas por quê? Porque eles não têm a visão do Pai Celestial. Mas não importa como o mundo vê a gente. O mundo fala, esses crentes que é dar um de santo, mas são igual a gente, realmente. Uma diferença é que a gente tem a justiça do nosso lado. E o nosso Pai não vê a gente mais como pecador. Nosso Pai Celestial, nosso Paizinho querido, nos vê como justo diante dele. Amém? Espero que esse estudo de hoje tenha edificado a sua vida e abençoado completamente a sua vida. Aí você pode pegar esse estudo, assistir quantas vezes você quiser e orar. Pode orar, porque Jesus é a sua justiça e essa justiça não faltará para você jamais. Ele é o seu pastor e essa justiça não faltará para você enquanto você existir aqui na terra, porque lá no céu essa justiça vai estar definitivamente conosco eternamente. Amém? Que Deus te abençoe e mais uma vez muito obrigado por ser um assinante, né, um assinante da vivagraça.tv. Que Deus te abençoe. Então nos veremos na próxima reunião, no próximo culto aí, em nome de Jesus. Todarabale, Hitraot, Shalom Aloher, Ani Orevotá. Eu disse até a próxima, até mais, em breve nos veremos. Eu te amo. Deus te abençoe. Beijo no coração, fica na paz e na graça de Deus.